E aí, crianças, vamos dar continuidade às atividades de hoje. Agora nós vamos para a história. O que é que nós vamos estudar em história? O que é que nós vamos aprender hoje em história? Em história nós vamos estudar períodos históricos. E quais são esses períodos históricos? Os períodos históricos são uma convenção estabelecida pelos os historiadores, que eles elegeram marcos temporais de acordo com o que julgavam ser um evento mais importante na história. Então, eles criaram esses períodos históricos, e são 5. Vamos aqui comigo, vamos conhecer quais são esses períodos. Pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. A pré-história, ele começou há 4.000 anos antes de Cristo. Lembra que eu já trabalhei o tempo na história? O que acontecia antes de Cristo, esse período sempre coloca o A e o C, que quer dizer antes de Cristo. E a antiguidade foi há 4.000 antes de Cristo até 476 anos. 4.000 antes de Cristo até 476 anos. A idade média foi de 476 até 1453 anos. A idade moderna, 1453 até 1789. E a idade contemporânea é de 1789 até hoje, certo? E para conhecer melhor cada período, eu vou passar para vocês um vídeo onde nós vamos aprender o que aconteceu nesses períodos, associando cada um desses períodos a uma imagem. Então, eu peço a meus amores que assistam com atenção o vídeo que vai explicar, vai mostrar como você pode associar uma imagem à idade média ou então à pré-história, para que nós possamos entender melhor esses períodos históricos. Voltarei para explicar a atividadezinha de vocês, mas uma vez eu peço, assistam o vídeo com atenção. É hora de exercitar o seu cérebro. Este vídeo é o treinamento para fazer o exercício sobre os períodos históricos. Você deve aprender a associar as imagens a seguir aos seus períodos. Vamos lá? Vamos começar pela pré-história. Os dinossauros pertencem ao período da pré-história, assim como os mamutes, que foram caçados e extintos pelos humanos ainda nesse período. Nós já conhecemos esse personagem, é o homem pré-histórico. Isto é uma pintura rupestre, a pintura que os homens pré-históricos faziam nas paredes das cavernas. E aqui nós temos uma Stonehenge, pedras empilhadas pelos homens pré-históricos. Agora, a Idade Antiga. As pirâmides do Egito foram construídas durante a Idade Antiga. Dentro dessas pirâmides faziam desenhos como esse. Era a forma que os egípcios tinham de escrever, os chamados hieroglifos. Esta é uma escultura da Idade Antiga feita pelos egípcios, representando um faraó. Gregos e romanos tinham construções como essas, com grandes colunas que sustentavam o teto. Gregos e romanos da Idade Antiga acreditavam em vários deuses, como por exemplo Poseidon, que controlava os mares. O cavalo de Troia, do famoso filme Troia, também representa o período da Idade Antiga. Aqui nós temos legionários romanos indo marchar na Idade Antiga. O Coliseu da Roma da Idade Antiga era onde os gladiadores, como este, lutavam até a morte para divertir o público. Jesus Cristo viveu durante a Idade Antiga. Idade Média. A Idade Média é o tempo de construções de grandes castelos como esses, grandes igrejas no estilo gótico. As pessoas viviam em vilas rurais, pelo menos a maioria delas. Os guerreiros usavam armaduras de metal cobrindo todo o corpo
e ainda usavam escudos e espadas em batalhas épicas. A Idade Média foi também o tempo em que uma grave doença se espalhou pela Europa, matando muita gente, a peste negra. Vamos ver a Idade Moderna. No período da Idade Moderna, o pintor Rafael Sanzio fez essa imagem, a Escola de Atenas, em que grandes filósofos, matemáticos e pensadores da Grécia Antiga conversam com os grandes filósofos, matemáticos e pensadores da Idade Moderna. Foi o tempo do rei Luís XIV, o chamado Rei Sol da França, que mandou construir o glorioso Palácio de Versalhes. Foi também o tempo em que se iniciou as grandes navegações, as viagens dos descobrimentos em que os portugueses chegaram ao Brasil. Foi o tempo em que viveram grandes compositores da música, como por exemplo Mozart. No final da Idade Moderna, foram desenvolvidas as primeiras fábricas do mundo. E a Idade Contemporânea é o tempo em que vivemos e começou em 1789. Passa pelo tempo de Napoleão Bonaparte, a invenção do primeiro trem, do primeiro carro, do primeiro rádio, do primeiro telefone, da primeira câmera fotográfica, do primeiro avião. É também o tempo da Primeira Guerra Mundial. Surgiram novas artes, o tempo da construção dos arranha-céus. Se você acha que já conseguiu aprender, veja agora o vídeo de exercício. Se você acha que ainda não está preparado, veja este vídeo novamente. E aí, crianças? Assistiram com atenção? Aprenderam? Agora eu posso aplicar a atividade. Vamos lá. Um teste para ver se vocês conseguiram mesmo assistir com atenção e aprender. Vamos agora à hora da atividade, onde vocês irão pegar o livrinho de vocês de história. Vão colocar na página 18. Peço que vocês façam novamente a leitura do texto, que vai explicar cada período, passo a passo. E depois vocês vão realizar a atividade na página 19, que é uma questãozinha só. Mas para você resolver, você tem que entender o conteúdo. A terceira questão, só é essa atividade. Observe as figuras abaixo. Elas são fontes históricas, isto é, vestígios e documentos por meio dos quais é possível estudar os diferentes períodos da história. Associe as fontes à época histórica que elas representam. Aí temos 1. Pré-história, 4. Idade moderna, 2. Antiguidade, 5. Idade contemporânea e 3. Idade média. Vocês vão analisar cada imagem, vocês vão associar. E aqui, aí vocês vão associar. E cada um também está falando o que aconteceu em cada imagenzinha dessa. Essa é a nossa atividade de história. Espero que meus amores tenham aprendido e ficarei aqui online para tirar as dúvidas, certo? Um beijão, até a nossa próxima aula, ou seja, até amanhã, se Deus quiser.